Bom dia a todos. Nós vamos aqui dar início à nossa aula de matemática hoje. Nós vamos falar sobre os sistemas de numeração. Então veja bem, antes da gente entender o sistema de numeração, precisamos compreender esse surgimento. Quando surgiu o sistema de numeração, será que esse sistema de numeração que nós temos hoje, será que é um sistema de numeração que surgiu há pouco tempo, a longo tempo, ou será que como ocorreu esse desenvolvimento? Então, vejamos aqui. Nós temos algumas formas de como os homens começaram a representar os números, já que eles não tinham esses números organizados como nós temos hoje. Então vejamos, o homem sentiu a necessidade de contar objetos, de contar a quantidade de ovelha, de animais. E o que foi que ele utilizou? Ele começou a utilizar a sua ideia. As principais ideias que o homem começou a utilizar foi utilizando pedras. Cada pedra representava um objeto. Ele também fazia a representação com nó em corda e também fazia a representação com risco em osso. Esse foi o primeiro passo onde o homem começou a fazer a representação dos números. Com o passar do tempo, esse sistema foi se evoluindo. O homem sentiu a necessidade de ter um sistema mais complexo, onde ele poderia fazer cálculo, somar. E aí começou a surgir outros sistemas de numeração. E aí aqui eu trouxe um conceitozinho sobre o sistema de numeração. É um conjunto de símbolos e regras que nos permite escrever e ler o número. Então nós temos a possibilidade de ler e escrever o número. Por exemplo, quando eu falo número 1, eu posso escrever o número 1 e posso escrever por extenso também 1. Então aqui a gente viu que começou a surgir o sistema. Então começou a surgir o sistema de numeração egípcio, que foi por volta de 3.300 anos antes de Cristo. Esse sistema, eles utilizavam apenas símbolos, que era para representar os números. Esses símbolos eram traço, calcanhar, corda enrolada, flor de lótus, dedo dobrado, girino e homem ajoelhado. Então, cada símbolo desse aqui representava um valor. Após o sistema de numeração egípcio, aí veio o sistema de numeração babilônico. Esse sistema de numeração babilônico, nós podemos observar que ele já vem mais complexo. Ele era classificado como um sistema sexagesimal, ou seja, ele era complexo de 60 algarismos diferentes. Esses 60 algarismos, eles variam de 0 a 59. Então, bem aqui no sistema de numeração babilônico, podemos ver que o homem ele já evoluiu um pouco. Lá no egípcio, nós tínhamos apenas 10 representações. No babilônico, já surgiu 59 representações. E aí começou a evolução. O pensamento humano na formação de um sistema de numeração. Vamos lá. Após o sistema de numeração babilônico, surgiu o sistema de numeração romano. Esse sistema é um dos mais utilizados até hoje. Apesar de ter certo período de tempo que esse sistema foi criado, podemos entender que esse sistema ele ainda é muito utilizado nos dias atuais. Onde é que nós encontramos o sistema de numeração romano?
nós temos em vários lugares. Vou citar aqui alguns exemplos. Nós temos em algumas páginas de livros, nós temos em relógio, principalmente nos relógios de paredes, e também temos alguns relógios do braço também, que apresentam o sistema de numeração romano, que representa os números. No sistema de numeração romanos, nós temos 7 letras. É um sistema complexo, onde envolve 7 letras e 7 números. E a partir dessas 7 letras, com esses 7 números, nós vamos fazer as combinações, e essas combinações formam números. Por exemplo, a letra I representa 1, V, o valor de V 5, X 10, L 50, C 100, D 500 e M 1000. Veja bem aqui um detalhe. No sistema de numeração romano, nós temos uma regra específica, onde não podemos esquecer. Entendamos a seguinte situação. No sistema de numeração romano, a letra, esse símbolo que representa o número, ele só pode ser repetido 3 vezes, somando. Na quarta vez, se for ele entra subtraindo e não somando. Vejamos, se eu quero o número 3, eu vou utilizar 3 e vai ser 1, 2, 3. Se eu quero formar o número 4, eu não posso colocar 4 i, porque fica errado. Eu estou repetindo o 1, o i, 4 vezes. E no sistema de numeração romano, só posso repetir 3 vezes. Para me formar o número 4, eu coloco I e V. Significa 5 menos 1, que é igual a 4. E aí, do mesmo jeito, segue o padrão para formar os outros números. Se eu quero formar o número 15, então, número 15 é a combinação de 10 mais 5. Então, quem é 10? X. Quem é 5? V. Então, é um X e um V. Se eu quero formar o número 55, número 55 ele é formado por 50 e por 5. Quanto que vale 50? L. Quanto que vale 5? V. Então fica L e V. Depois disso aí, com o passar do tempo, surgiu o sistema de numeração indo-arábico. O sistema de numeração indo-arábico tem esse nome devido aos índios, que ao inventarem o devido árabes, que o transmitiram para a Europa Ocidental. O termo algarismo, símbolo deste sistema de numeração, é em homenagem ao matemático persa, que descreveu de maneira completa o sistema indo no livro datado no ano 825 d.C. Algumas características desse sistema é ter base 10, ter um símbolo para representar o zero. Para representar qualquer número, utiliza-se os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o zero. Obediência ao princípio posicional, ordem e classe. Então vejamos aqui. Aqui eu trouxe outra representação sobre o sistema de numeração, para que possamos entender as ordens e as classes, e também entender como é que forma ordem e classe. Veja bem, tudo começa na unidade. Na unidade, vejamos que eu tenho uma bolinha, uma unidade, duas bolinhas, 2 unidades, 3 bolinhas, 3 unidades, 4 bolinhas, 4 unidades, 5 bolinhas, 5 unidades, 6 bolinhas, 6 unidades, 7 bolinhas, 7 unidades, 8 bolinhas, 8 unidades e 9 bolinhas, 9 unidades.
Pois bem, veja bem essa classe e essa ordem que fala, nós estamos falando das centenas, das dezenas, das unidades de milhar. Então vamos tentar entender isso aqui de uma forma mais clara. Um dos principais aspectos desse sistema é que de cada 10 unidades formamos uma dezena. Ou seja, as unidades ela varia, ela começa no 1 e vai até 9. Então eu tenho uma unidade, duas unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades, 6 unidades, 7 unidades, 8 unidades e 9 unidades. Chegando no 10, eu não posso dizer que eu tenho 10 unidades. Eu digo que eu tenho uma dezena, porque a dezena é a composição de 10 unidades. A cada 10 dezenas, eu formo uma centena. Ou seja, quando eu tenho 10 dezenas, eu formo uma centena. A cada 10 centenas, eu formo uma unidade de milhar, que é 1000. A cada 10 centenas. Então, quando eu tenho 10 centenas, já nos diz, uma centena representa 100. Então, eu vou formar uma unidade de milhar. Ou seja, toda vez que o algarismo 0 é acrescentado, devemos multiplicar a ordem por 10. Então vamos tentar entender aqui esse exemplo. Nós temos 873. Vamos entender 873. Ele é formado por 800 mais 70 mais 3. Então eu tenho 800 é 8 centenas. Quanto é uma centena? 100. 8 vezes 100, 800. 70. 70 é uma dezena. Multiplico 7 vezes 10, 70 unidades. 3 unidades. Aqui eu tenho um número, outro número. 1327. Então, se eu observar qual é a formação do número 1327, eu tenho 1000 mais 300 mais 20 mais 7. Então, 1000, eu tenho uma unidade de milhar, que é igual a 1000 unidades. 300, 3 vezes 100, que é 3 centenas, que eu vou ter 300 unidades. 20, eu tenho duas dezenas. Então vai ser 2 vezes 10, que é igual a 20. E 7, que é 7 unidades. Dando continuidade aqui, nós podemos ver algo a mais. Diz que nosso sistema de numeração, iniciando pelo 0 e acrescentando sempre uma unidade, teremos a sequência dos números naturais. Então nós temos aqui a sequência dos números naturais: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí segue os números naturais. Eu trouxe essa ideia aqui dos números naturais para mostrar para vocês que começa no 0 e segue esse padrão natural. E que esses números naturais, vamos relembrar também, que eles são os números infinitos, porque não tem fim. Eles têm o seu sucessor e o seu antecessor. Lembrando que o antecessor é o que vem antes e o sucessor é o que vem depois. Eles também são organizados em números pares e em números ímpares. Exemplo de números pares: 0, 2, 4, 6. Exemplos de número ímpares: 1, 3, 5. E aí segue. Aqui eu trouxe uma tabela sobre a ordem e classe do sistema decimal. Vejamos bem.
Vamos tentar entender mais ou menos essa tabela. Vejamos que tudo está organizado em classes. E essa classe, ela se divide em três. Primeiro, é a classe das unidades simples, que é a unidade, dezena e centena. Depois é a classe dos milhares, que pertence à quarta, quinta e sexta ordem, que é a unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. A terceira ordem é a classe dos milhões, que começa da sétima ordem até a nona ordem, que é das unidades de milhão, dezenas de milhão e centenas de milhão. E a quarta ordem é chamada de classe dos bilhões, que começa na décima ordem e vai até a 12ª ordem. Essa classe ela representa a representação de unidade de bilhão, dezenas de bilhão e centenas de bilhão. Ok? Então, qualquer dúvida, pergunte. Forte abraço.